São 8 horas e 29 minutos, o quinto sinal já vai marcar 8h30 da manhã. Nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, está conosco em áudio e vídeo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, bom dia. Vamos começar falando sobre a Lei de Segurança Nacional, ou Lei do Estado Democrático de Direito, né, que passou na Câmara. Algumas críticas foram colocadas a esse dispositivo e a minha pergunta para o senhor é o seguinte: é difícil colocar ali a separação no que está enquadrado no direito, né, que todo cidadão tem de fazer as suas manifestações, a liberdade de expressão, com as ameaças ao Estado Democrático de Direito? Esse é o principal desafio dessa legislação. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, na realidade, todo o objetivo é a reestruturação dessa lei, que já vinha aí com esse projeto que foi votado há quase 20 anos na Casa. Uma alteração muito importante. A Lei de Segurança Nacional ela estava sendo objeto de muito uso inadequado, né? de uma simplificação sempre muito contundente e que afetava justamente o Estado Democrático de Direito. Todos nós temos que ter responsabilidades no que falamos, no que fazemos, no que colocamos publicamente, mas garantir que a pessoa possa se expressar na sua plenitude, emitir suas opiniões, isso não pode ser confundido com uma agressão a Lei de Segurança Nacional e nem com outras situações que possam vir a contribuir. Então, a Câmara teve um papel importantíssimo. Há muitos anos nós estávamos com essa lei para ser reformulada, né? E eu acredito que com a votação quase que unânime, com um partido ou outro ali colocando algumas alterações a nível de destaque que foram derrubados, saiu um bom projeto, saiu uma boa modificação, uma boa lei, que deverá ter a sua aprovação também pelo Senado e que possa vigir de maneira mais democrática possível esses conceitos aí de democracia no país. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, o que é que pesou mais nessa decisão, na decisão de substituir a Lei de Segurança Nacional por uma legislação mais moderna? Pesou mais o uso que foi feito recentemente, né, da Lei de Segurança Nacional para enquadrar pessoas que imputaram crimes ao presidente da República, de genocídio, genocida e etc. e tal, e isso provocou a reação. Isso foi interpretado como uma maneira de intimidar os críticos do presidente. Na verdade, não eram críticas, né? Era imputação de crime. De outro lado, tivemos também o ministro Alexandre de Moraes usando a mesma Lei de Segurança Nacional para prender deputado federal e também para impor censura a blogueiros, a jornalistas e tal. Eu queria saber o que é que pesou mais, presidente, se foi o uso da Lei de Segurança Nacional para defender os interesses do presidente da República ou a Lei da Segurança de Segurança Nacional, o uso dela para atacar os defensores do presidente da República. Cláudio, eu acho que, me perdoe aqui no início da sua pergunta, o sistema aqui ele saiu do ar. Mas no final dá para entender mais ou menos o objetivo da sua pergunta, foi o que pesou mais. Isso. Se foi para defender os que atacam o presidente da República, alguma coisa assim, ou que o ministro Alexandre de Moraes, com a prisão do parlamentar, foi isso? Exatamente. O que é que pesou mais? O uso da Lei de Segurança Nacional recente para enquadrar pessoas que acusavam o presidente de ser genocida ou o uso da Lei de Segurança Nacional pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir eu não digo, mas para prender deputados e impor censura a jornalistas que são ligados ao Bolsonaro? Eu acho que foi um conjunto de situações, Cláudio, nem uma coisa específica nem outra, né? Não é normal se mandar prender um deputado por suas opiniões. Também não é normal a maneira como foram feitas essas opiniões. Isso custou muito caro à casa, né? De uma maneira geral, foi muito dolorido para a casa aquele início de mandato nessa legislatura.
também não é correto que você diga ou expresse uma opinião sobre o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, a respeito da sua posição política ou das suas posições legislativas, e por isso você seja enquadrado numa lei de segurança nacional, né, com o seu direito de opinião, tanto do jornalista quanto do cidadão, fica preservado. De uma maneira mais ampla, evitar banalização ou uso corriqueiro de uma lei que foi feita para garantir o princípio democrático e a segurança nacional de maneira ampla. Você proibiu ajustar a sua banalização, seja para que lado for, para que circunstância for, para garantir o direito de todo brasileiro de exercer sua cidadania e sua democracia. Lógico que os excessos a lei continua punindo, mas de uma maneira mais clara, atualizá-la, deixar ela mais ampla, de uma maneira que possa retirar dela aquela impressão ainda do período militar ou de uma garantia excessiva de lei da ordem, né? Então, foi feito um trabalho consistente pela relatora, a deputada Margarete Coelho, como eu disse aqui, discutida entre base, oposição, esquerda, direita, todos votaram a favor, o que demonstra que ela veio para melhorar a legislação, se atualizar e permitir que fatos fora da curva não venham a acontecer mais com o uso inadequado de uma lei para este ou para aquele fato. Nem para cessear, nem para prender, não é? Quando você está exercendo, quando, no limite da lei, você está exercendo seu direito à opinião. Agora, 8h36, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor sobre reforma tributária. Depois da extinção da comissão da reforma, que trabalhava com o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, o que é que vem na sequência? E há dúvidas também a respeito da comissão, já que ela era mista, não era comissão exclusiva da Câmara, deputado? Thaís, de uma vez por todas, para esclarecer esse assunto, a reforma tributária ela foi instalada, se eu não me engano, em julho de 2019 na Câmara, na PEC 45, e uma outra data ali também por perto, no Senado, na PEC 110. O regimento da Casa, ele diz que é uma comissão especial para analisar reformas de Constituição, ela tem no mínimo que funcionar por 10 sessões, a comissão, e no máximo por 40. Lá ainda em 20, no início da pandemia, né, foi feita esse arranjo regimental, ele não é previsto no regimento, a comissão mista, por parte dos presidentes de então, para que houvesse um texto comum entre Câmara e Senado, e nesse aspecto foi louvável, mas regimentalmente ela não tem validade, ela não tem efetividade no que ela analisa, porque ela não existe na previsão regimental nem da Câmara, nem do Senado, nem do Congresso Nacional. É importante nós reafirmarmos que nós temos compromisso com a reforma tributária, sem paternidade, sem CPFs, sem CNPJs, sem interesse em privilegiar aquele ou esse texto. Nós temos um compromisso de votar e colocar para votação uma reforma tributária possível, não é? O ótimo é inimigo do bom. E um tema como esse, uma complexidade como essa, que várias legislaturas, vários presidentes, vários congressos, formações de congresso não conseguiram votar, nós não podemos ficar enganchados em CPFs, pai da reforma de um lado, tio da reforma do outro. Então, nós não temos absolutamente esse compromisso. O que é que aconteceu? Nós tomamos posse, eu e o presidente Rodrigo Pacheco, e fixamos um calendário que foi atropelado aí pelo recrudescimento da pandemia, e nesse calendário, no dia 28 de fevereiro, era para essa comissão mista apresentar o resultado do relatório. Não foi cumprido. Pediu-se uma extensão para o 31 de março, nós demos. No dia 31 de março não foi cumprido. Nós tivemos um pedido de renovação para 30 de abril. Eu já não participei. Então, com essa situação, né, nós precisamos de um texto base para iniciarmos as discussões. São muitos interesses, vários setores, uma burocracia estupenda, não é? Nós precisamos da segurança jurídica a esse sistema, né?
ele, se for mais simplificado, atrai mais investimentos. Então, foi isso que nós pedimos, para que o relator, quase após 2 anos de relatório, pudesse entregar um relatório para que a Casa, tanto o Senado quanto a Câmara, não há vaidade de por onde ela vai começar. O meu relacionamento com o presidente Rodrigo Pacheco é o melhor possível, e o dele comigo. A gente vai hoje ou amanhã ter uma reunião para decidir justamente isso. Nós temos 2 etapas. Nós temos a reforma de renda, que é que tem a CBS, Imposto de Renda, IPI e passaporte tributário, que pode vir como projeto de lei, tá certo? Que pode ser fatiado, que deve ser fatiado, inclusive dividido entre Câmara e Senado. E nós temos a reforma do consumo, não é? Que é o texto que foi proposto pelo relator final. Só que, como se terminou a leitura com a possibilidade de fazer emendas e com a chance de haver votação, como a comissão mista da Câmara estava extinta, não por mim, mas pelo regimento, desde outubro de 2019, não era conveniente que qualquer providência fosse tomada, que não chamar o texto para o plenário e o presidente da Casa, junto com o colégio de líderes, junto com o presidente do Senado e o líder do Senado, nós discutirmos que passo darmos à frente. Esse passo será decidido essa semana e eu não tenho dúvidas que será o melhor possível, no sentido de nós termos uma reforma que possa fazer simplificação, desburocratização, unificação de impostos, mas de maneira ordenada, para que não seja contestada a sua forma de tramitação por este ou aquele setor que venham a ser ou ter algum tipo de alteração na sua legislação tributária. Deputado... Foi mais por segurança jurídica do que por qualquer outra coisa. Deputado Arthur Lira está conversando com a gente, presidente da Câmara Federal, aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, nesta manhã ao vivo. Eu assisti a sua entrevista ao Canal Livre da Band há algumas semanas, deputado, e o senhor falava sobre a necessidade, né, do parlamento continuar outros debates, não só aqueles que estão diretamente ligados à pandemia, né? E esse trecho da sua entrevista, né, foi muito aplaudido por ouvintes aqui, porque é claro que os outros problemas continuam e não é possível a gente ficar só debruçado sobre as questões da pandemia, né? Sobre esse lado aí, né, da sua estratégia como presidente da Câmara Federal, eu te pergunto, a Câmara Federal tem interesse em pautar novamente a redução da maioridade penal? É um tema muito demandado pelos nossos ouvintes quando se deparam aqui por crimes praticados por aqueles que são menores de 18 anos, que tem uma punição muito branda, né, da legislação brasileira para delitos graves, né? Como que o senhor pretende tratar desse tema? Em qual momento o senhor pretende colocar esse assunto novamente em discussão no parlamento? Veja, Pedro, nós temos aqui elencados vários temas que foram discutidos e estão sendo discutidos semanalmente com os líderes da Câmara, né? Lógico que todos os temas relacionados com a pandemia sempre têm prioridade. O Congresso votou diversas matérias, socorreu diversos setores, tratou de diversos assuntos, procurou soluções, foi companheiro nas decisões, né? Participou de reuniões para destravamento de vacinas, questões diplomáticas. É um Congresso que tem atuado de maneira muito firme com relação à pandemia. Mas, como afirmei naquele momento, e agora repito, nós precisamos preparar o país para o dia seguinte. É um problema que é um problema mundial e nós temos que estar com a nossa economia funcionando, nós temos que preparar matérias que possam desenvolver o nosso país. Há muito recurso represado em fundos nacionais e internacionais e o Brasil, não tenho dúvida, será um caminho firme e forte de investimentos estrangeiros e nacionais se nós cumprirmos o nosso papel, o nosso dever de casa. Por isso, essas matérias estruturantes, as reformas, as privatizações, algumas matérias com relação ao setor energético, precisam ser tratadas. O Brasil tem uma carência. Se tivesse funcionando a sua economia na plenitude, nós estaríamos com risco de termos algum blackout aí energético. Os reservatórios estão no período mais crítico em 90 anos, principalmente os do Sudeste e do Sul. Então, todo olhar tem que ser amplo, um olhar de 360 graus. Quando eu fui lá, presidente da CCJ, em 2015, fui eu quem votou a redução da maioridade penal, né? Um projeto que também estava parado na CCJ há mais de 20 anos, na mão de um único relator, e nós tiramos.
Junto com isso, nós sugerimos uma reforma do sistema penitenciário, Pedro. Não é justo também que você pegue um menor infrator que pode ter a índole ruim e pode ter sido manipulado ou usado por um crime organizado que hoje fica sem controle, e jogue ele no mesmo sistema, no sistema penitenciário, onde ele vai fazer pós-doutorado, doutorado, pós-graduação. Então, esse assunto ele foi votado lá em 2015 e nunca mais voltou à pauta da Câmara. Eu não tenho solicitação dos líderes da casa para pautá-la a curto prazo. Mas é importante essa discussão. Nós temos problemas gravíssimos com violência no Brasil, que vão desde o não patrulhamento das fronteiras, quando entram as drogas, quando entram as armas, até a questão do uso do menor infrator pelo crime organizado. Mas nós é um conjunto de ações e nós temos sim que estar atento a essas modificações, principalmente no sistema penitenciário brasileiro, que não recupera, que não ajuda, onde mais de 60%, 70% dos presos são provisórios, onde não há julgamento se deve, se não deve permanecer preso, e muitas penas são cumpridas antecipadamente. E esses também são cooptados por aqueles que deveriam ter um tratamento penitenciário diferenciado, que são esses chefes e integrantes dessas facções criminosas que ocupam e que agem no Brasil. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, eu queria saber o seguinte: um dos grandes desafios que o senhor tem pela frente nas suas mãos é a reforma administrativa, né? Agora, e assim, a imensa maioria dos brasileiros, daqueles 94 milhões de brasileiros que sustentam o setor público, sempre veem com muito ceticismo qualquer tipo de iniciativa no sentido de tornar o Estado menor, menos pesado às nossas costas, né? E aí vem, depois de tanta expectativa, vem um projeto que só prevê alterações mais profundas no futuro, ou seja, para o novo servidor que venha a ser contratado depois da reforma. Deputado, não tem jeito de diminuir um pouco o peso que representam os privilégios, as regalias, os penduricalhos nas nossas costas? Essa geração vai seguir pagando auxílio babá, auxílio jornal, auxílio paletó, carro oficial, auxílio moradia, e tudo isso por nossa conta. O povo tem que se virar para pagar o seu aluguel. O pessoal da elite do serviço público no Brasil, não, tem ali o apartamento que a gente oferece para que ele ocupe, ou então a gente paga lá uma grana preta para que eles possam pagar o aluguel ou a prestação da casa própria. Não tem como ajudar a atual geração a dar um refresco, né, afinal de contas, nesse peso que representa o setor público nas nossas costas? Cláudio, são duas coisas distintas, e é importante que a gente faça um fracionamento nessa discussão. Toda reforma ela vem com esse ceticismo, com essa imagem de que ela não será atingida, e nós temos que procurar sempre o caminho do meio para conseguir fazê-lo. Eu vou deixar isso bem claro. Nós, que somos chamados de partidos de centro, centrão ou centro democrático, dependendo da conveniência do momento, nós sempre votamos, por exemplo, todas as reformas da Previdência de todos os governos, seja do Lula, seja da Dilma, do Fernando Henrique, do Temer. Probleminha aqui no sinal, né, na resposta do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que está conversando conosco, com os nossos ouvintes, nesta manhã, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Brasília. O Cláudio perguntou sobre esses penduricalhos, privilégios, né, essa grana toda que é utilizada para sustentar o tamanho do Estado brasileiro, né, Cláudio? Dá um certo desalento, né, Pedro, imaginar que no futuro tudo bem, isso já não existirá, ou pelo menos parte disso. Mas por que não são tão absurdos, por que não eliminá-los já agora, né? Exatamente, né, Cláudio? Ainda mais no momento em que nós estamos enfrentando ainda uma pandemia e os recursos são escassos, né, para as necessidades impostas por essa pandemia. Por isso que se faz, né, esse tipo de questionamento. Por que tem esse tipo de privilégio mantido? Nem entra na discussão, e as pessoas estão recebendo aí uma média de R$250, aqueles mais necessitados de auxílio emergencial, que é uma quantia ínfima, né, para as necessidades de sobrevivência mesmo dos seres humanos. Então, dentro de instantes, a gente vai ter mais
uma vez a oportunidade de ouvir do presidente da Câmara aqui justamente a expectativa que se tem por esse tipo de mudança, Thaís. É isso aí. 8h49, você está aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Na sequência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, volta conosco falando sobre reforma administrativa e também reforma política, outra pauta que está sendo debatida agora pelos deputados. Rede Bandeirantes de Rádio.